Ocorreu no Rio de Janeiro a 17ª cúpula dos BRICS. Aqui estão os vários líderes que apareceram por lá e vamos ver um resuminho aqui no vídeo do 360 sobre a cúpula no Rio de Janeiro dos BRICS. Terminou nesta segunda-feira, dia 7 de julho, a cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Mas quem roubou os holofotes foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mesmo sem citações diretas na declaração final do bloco a Trump ou aos Estados Unidos, apenas com a condenação aos ataques ao Irã, realizados por Israel e os Estados Unidos, só os israelenses foram citados. E mesmo assim, só no contexto do conflito na faixa de Gaza. Mesmo sem citações diretas, o evento foi recheado de críticas veladas a Donald Trump e sua política externa, com até discussões para usar menos o dólar entre negociações comerciais de países do bloco de países em desenvolvimento. Essas críticas veladas foram percebidas por Trump, que foi nas redes sociais na noite de domingo para ameaçar os países que se alinhassem ao BRICS e à sua política, abre aspas, anti-americana, fecha aspas, de uma taxação extra de 10%. Já na manhã desta segunda-feira, países integrantes do bloco reagiram à ameaça de Trump. China, Rússia e África do Sul responderam ao norte-americano. A China, por exemplo, disse que a taxação dessa forma não é boa para ninguém. O governo brasileiro tentou até minimizar as ameaças tarifárias de Trump, mas horas depois, o norte-americano deu um passo além, voltou às redes sociais e publicou um texto defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, Trump diz que Bolsonaro passa por uma caça às bruxas no Brasil, e ele pediu que as autoridades brasileiras deixem o ex-presidente em paz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu a Trump, dizendo que não aceitará tutela ou interferência de ninguém no Brasil. Sobre as ameaças tarifárias, Lula disse que elas são equivocadas e irresponsáveis, e afirmou que, se os Estados Unidos seguirem por esse caminho, os países afetados poderão usar a lei da reciprocidade para também aplicar taxas da mesma magnitude nos Estados Unidos. Mas no fim, além de Donald Trump, o BRICS também teve declarações sobre inteligência artificial, saúde global e finanças. Todos os detalhes destes documentos e do resto da cobertura do evento aqui no Rio de Janeiro, você acompanha no Poder 360. Do Rio de Janeiro... Então, interessante que ele coloca aqui, mas a gente vai fazer esse detalhamento justamente de tudo isso que aconteceu aqui no BRICS. Aí nós temos os países, podemos começar aqui pelos países membros. Ué, o que deu? Deu um erro aqui. Ah, tá. Já sei. Os países membros do BRICS. Então temos os fundadores que começam justamente com a sigla BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Sudáfrica, por isso o S no final. E depois temos a Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã, Egito e Indonésia, que são os novos membros do BRICS. E temos os países associados, que aí nós temos o Vietnã, a Belarus, a Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uzbequistão e Uganda como membros associados dos BRICS. Qual que era o título desses BRICS? Era Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma nova governança mais inclusiva. E olha esse nome que eles estão utilizando, Sul Global. É uma nova nomenclatura para se referir aos países subdesenvolvidos, emergentes e os países pobres que se unem contra os países desenvolvidos. E aí, resumindo o que aconteceu nos BRICS em 10 pontos, podemos ver que eles falaram da expansão dos BRICS. A gente vai ver esses novos países que entraram, que é justamente entre esses associados, mais a Indonésia. Depois eles falam de uma reforma da governança global do Conselho de Segurança da ONU, falam contra as sanções unilaterais, tipo o que o Trump está fazendo, por isso que o Trump ficou doído. Falam da paz e da diplomacia e o direito internacional, falam do desenvolvimento sustentável e justiça climática, falam da economia e sistema financeiro alternativo, saindo desse controle que existe, o que faz os Estados Unidos sobre o sistema financeiro. Também falam da tecnologia, da inteligência artificial e do uso do espaço, praticamente, e fala da igualdade de gênero e dos direitos humanos, que para mim é uma das maiores hipocrisias do BRICS aqui, é porque tem muito desses países do BRICS que não estão nem aí para esse negócio de gênero, igualdade, direitos humanos e tudo isso daí, mas a gente vai ver mais detalhadamente. Também fala da segurança alimentar e cooperação agrícola, falam também da cultura, educação e soberania digital. Isso aqui é bastante interessante. Essa foi a primeira foto oficial do BRICS, só para a gente entender quem é quem aqui, ó. Nesse cantinho tá Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, justamente porque a Rússia não veio, porque devido à Corte Internacional de Justiça, o Trump é considerado que cometeu atos de guerra, ele deve ser preso se vir em um país que é signatário, e o Brasil é signatário, então ficaria numa situação ruim, o Trump vir. Depois temos esse aqui do ladinho do Sergei, que é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, e aí do lado dele temos o presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, e aí do lado dele temos o presidente da África do Sul, o
Cyril Ramaphosa, e no meio nós vamos ter o Lula, conhecido Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Do lado dele tem o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. Depois, do lado do primeiro-ministro da Índia, tem o primeiro-ministro da China. Agora aqui parece raro, porque o mais poderoso na China é o Xi Jinping, presidente. Eu não entendi por que ele não veio no Brasil. Isso aqui ficou bem raro, essa situação, bem estranha essa situação. Depois, do lado do primeiro-ministro da China, nós vamos ter o Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia. E aí, do lado dele, vamos ter o Mustafa Madiboulo, primeiro-ministro do Egito. E, por fim, nós temos o ministro das Relações Exteriores do Irã, que acabou tendo aqueles ataques e tudo. E olha aí, eles estão vivos na cena mundial, mandando até ministro das Relações Exteriores para o Brasil. Quem não estava lá, não compareceu, foi o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin al-Saud, mas ele depois vai aparecer aí numa foto que vai fazer no segundo dia. E aí o que acontece? O Trump não vai gostar de nada do que é feito no BRICS, das declarações dos BRICS, e vai colocar assim, ó, qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Agradecemos a sua atenção. E aí, o que você acha? O Trump ameaçando novamente. E aqui a porta-voz da Casa Branca, ela vai falar justamente sobre isso que o Trump decidiu. Eu vou traduzindo aqui para vocês do espanhol e vamos lá. Uma pergunta que faz a jornalista: você acredita que o presidente Trump, você acredita que o presidente Trump, que os BRICS estão fortalecendo ou que estão tentando isolar aos Estados Unidos? E esse é o medo do Trump, tá? Porque, pensa bem, China, Índia, Rússia, Brasil vão sendo várias economias que, de uma forma conjunta, vão ficando muito mais fortes e com PIB maior do que o dos Estados Unidos. Então, estão tentando isolar os Estados Unidos? E como de perto, ou seja, e quão perto disso eles estão seguindo? Vocês estão seguindo essa cúpula que está ocorrendo no Brasil agora mesmo. Ele está dizendo, nós estamos acompanhando bem de perto e por isso ele mesmo fez uma declaração, aquela que a gente viu anteriormente ali na Truth Social, rede social do Trump, que não percebe esses países, que esses países se estão fortalecendo. Diz, segundo ele, não, mas está com medo, né? Para fazer aquela afirmação ali, está com medo. Ele só percebe que eles tentam socavar os interesses, ou seja, destruir os interesses dos Estados Unidos, e isso não lhe parece bem. Eu acho muito bem. Tirar os interesses dos Estados Unidos, a gente não tem que depender dele mesmo, não. Então, por mais forte ou fraco que seja um país. Estão com medo, os Estados Unidos estão com medo. E aqui vamos ter a resposta da China, justamente a essa declaração dos Estados Unidos, do Trump, de colocar mais impostos sobre quem realmente faz parte aqui do BRICS. O mecanismo do BRICS é uma plataforma importante para a cooperação entre os mercados emergentes e os países em desenvolvimento, que promove a abertura, a inclusão e a cooperação beneficiosa para todas as partes, sem confrontação entre os blocos e sem apontar a nenhum país em particular. Tá falando que é aqui muito importante e o Trump não está dando conta disso. E qual foi a resposta do Lula ao Trump? Foi exatamente essa daqui, vamos ver. Acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também.
existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Essa foi a resposta do Lula. Deu com tudo no Trump, mas ele falou, ele vai taxar, a gente vai taxar também. Para o Brasil e principalmente para os Estados Unidos não vai fazer muita diferença. Para o Brasil vai fazer um pouco, mas para os Estados Unidos não. Agora, é claro que os Estados Unidos é nosso segundo maior parceiro comercial, então para o Brasil pode dar um resultado não tão bom. E aí vamos lá, o que diz a declaração conjunta dos países dos BRICS? Eles têm 126 pontos de afirmações conjuntas, e eu selecionei alguns, por isso que aqui não está o primeiro, fui no 2, do 3, aí depois a gente vai para o 5, e aí eu vou selecionando os mais interessantes. E aí eles começam: reafirmamos nosso compromisso com o espírito do BRICS, baseado no respeito, entendimento mútuo, igualdade soberana, democracia e consenso. Democracia nos BRICS. Índia. Bom, Índia tem uma autocracia, algo mais ou menos, mas vamos deixar mais claro: Emirados Árabes Unidos não tem democracia. Irã. Difícil, né? China, difícil, pelo menos a democracia liberal não tem. Inclusão e abertura, cooperação entre os povos. Com base das cúpulas dos BRICS dos últimos 17 anos, reforçaremos a cooperação entre os pilares política e segurança, economia e finanças, cultura e laços entre os povos. Buscamos promover a paz. Rússia, que invadiu a Ucrânia, está buscando promover a paz, assinou isso daqui do BRICS. Fica estranho esse negócio. Buscamos uma ordem internacional mais justa e representativa, multilateralismo reforçado. Isso daqui é para bater no tampo, algo que você está fazendo, achando que pode mandar em todo mundo. A gente prefere a ideia multilateral, porque assim os países têm força de pressionar, não unilateral. Crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável e tudo isso. Aqui, então, damos as boas-vindas aos novos membros do BRICS, no caso só a Indonésia, mas tem os parceiros do BRICS, que é Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Nigéria, Malásia, Tailândia, Vietnã, Uganda e Uzbequistão, que são os novos parceiros do BRICS, então eles vão participar de várias vantagens que tem o BRICS, e também a questão de que esses países, ao serem parceiros, agora também se candidatam a se tornarem os possíveis novos membros do BRICS em algum tempo aí, alguns anos ou um tempo à frente. E aí o próximo ponto, o subtítulo, coloca fortalecimento do multilateralismo e da governança global. É uma das outras coisas que vai pedir o BRICS, que é: reiteramos nosso compromisso com a reforma da governança global, promoção de um sistema internacional mais justo e equitativo, defesa do multilateralismo e do direito internacional, garantir a participação das mulheres no Irã. Que hipocrisia esse negócio aqui, especialmente dos países em desenvolvimento em organismos internacionais, e reiteramos nosso apelo por uma representação geográfica mais equilibrada. Isso aqui parece interessante, porque realmente não está equilibrado nos organismos internacionais os países. E processos de seleção transparentes e inclusiva para cargos de liderança. Isso aqui é bastante interessante e me parece bom. Então aqui, reforma da ONU e do seu Conselho de Segurança. Isso aqui é uma das coisas que pede. Apoiamos uma reforma abrangente da ONU com foco especial no Conselho de Segurança para torná-lo mais eficaz, representativo e democrático, com maior participação da África, da Ásia e da América Latina. E nisso daqui o BRICS apoia a reivindicação do Brasil e da Índia por um papel mais relevante na ONU. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU, ele tem 5 países permanentes que têm um poder de veto. Quem diz se uma discussão pode ir à frente ou não, e esses países são Inglaterra, França, Estados Unidos, Índia e China. O que os BRICS diz aqui, com apoio da Rússia e da China, é de que o Brasil e a Índia passem a ser parte desses membros permanentes. Daí mudaria de 5 para 7 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU com esse poder. Os outros países vão estar de acordo? Eu acho que não. Mas aqui, pelo jeito, a Rússia e a China sim estão de acordo. E aí no ponto 8, eles reconhecem que vivemos em um mundo multipolar. Olha que interessante. Eu entendo que nós estamos num mundo multipolar porque os Estados Unidos ainda não deixaram de ser a grande potência e de ter esse grande poder total, mas o mundo, eles querem um mundo mais multipolar, onde tem várias potências tendo seu poder regional e não deixando os Estados Unidos mandar em tudo sozinha. E o papel do Sul global, que é uma nomenclatura que eles vão repetir referente a esses países emergentes, países subdesenvolvidos que se unem justamente para criar um novo sistema contra os países desenvolvidos. E aí eles dizem assim, traz novas oportunidades para os países em desenvolvimento. O Sul global, como
motor da mudança positiva. Os BRICS são como a voz das preocupações e as prioridades do Sul Global, então os BRICS falariam por esse Sul Global. Teremos necessidade urgente de reformar as instituições de Bretton Woods, são as instituições que moldaram, que construíram o sistema financeiro atual, o sistema econômico atual. Então eles querem modificar essas instituições, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e fortalecer o papel dos países em desenvolvimento nessas instituições. E aqui põe mais novamente aquela hipocrisia de dizer que inclui mulheres na liderança dessas instituições, tudo isso, mas isso aqui deve ser uma puxada mais do Brasil, porque o Irã, a Arábia Saudita, não estão nem aí preocupado com isso. O ponto 13º coloca o comércio multilateral está em uma encruzilhada nas medidas unilaterais, aqui para bater no Trump, como tarifas e barreiras não tarifárias, justamente o que está fazendo o Trump. Eles estão fragmentando o comércio mundial, interrompendo as cadeias de suprimento, aumentando a incerteza econômica, e o BRICS ele expressa a preocupação com essas medidas contrárias às regras da OMC, que diz o seguinte, ó, que vocês, Estados Unidos, criaram esse negócio de OMC e vocês estão quebrando suas próprias regras. Nós queremos seguir isso daqui de cooperação, de não medidas unilaterais, senão medidas multilaterais, e aí eles reiteramos nosso apoio a um sistema comercial multilateral, baseado em regras, justo e aberto e inclusivo, com um tratamento especial para os países em desenvolvimento, com a OMC no centro. Apoiamos a candidatura da Etiópia e do Irã na OMC. Praticamente eles estão dizendo, nós queremos usar as suas instituições e vocês querem cair fora daí, Estados Unidos. É engraçado, né? A situação do mundo atual tá engraçada, interessante. Beleza, mas o que eles colocam aqui realmente tem razão nessa parte. E aí condenam o quê? As sanções unilaterais contrárias ao direito internacional, como sanções econômicas, sanções secundárias, condenando as sanções do Trump justamente contra o Irã, contra a Rússia, contra Cuba e outros países. Essas medidas impactam negativamente a saúde, a segurança alimentar, os direitos humanos e tudo isso, e reafirmamos que os Estados membros do BRICS não impõem nem apoiam sanção que não seja autorizados pelo Conselho de Segurança da ONU. Novamente o BRICS aqui falando, nós até aceitamos sanções, mas se o Conselho de Segurança da ONU aprovar, e o Conselho de Segurança da ONU, apesar de ter vários países, que o total são 15, 10 rotativos, 5 permanentes, mas os 5 permanentes é quem deixa a discussão. Só que interessante, como é que você vai impor sanções, por exemplo, sobre a Rússia, que é o que fez os Estados Unidos, que é o que fez a Europa, quando a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU e ela pode dizer não. E foi o que ela fez, na verdade. Ela disse, não, eu veto essa discussão e ninguém discute mais isso daí. Interessante, né? Então, eles reafirmam uma coisa que eles mesmos estão dizendo, ó, nós vamos usar as suas instituições para bloquear vocês, Estados Unidos. E aqui fala da necessidade de uma governança global da inteligência artificial, é necessário um esforço global, coletivo para estabelecer uma governança internacional da IA, não sei quanto bom é isso daqui, defender nossos valores compartidos. Que valores compartidos são dos BRICS? De controlar o que pensa, o que diz as pessoas nas redes sociais, de controlar o que pode dizer a inteligência artificial? Garantir um desenvolvimento ético, responsável e seguro da inteligência artificial, proteger os direitos humanos e promover a inclusão digital. E aí no próximo subtítulo coloca a promoção da paz, segurança e estabilidade internacionais. Paz, Rússia, no BRICS, invasor da Ucrânia. Expressamos nossa preocupação com os conflitos armados atuais, naquele que a Rússia invadiu a Ucrânia. Estão preocupados com isso? Eu acho que é só para bater nos Estados Unidos e no Israel, mas nada preocupado com a Rússia, né? Da polarização e fragmentação da ordem internacional, crescimento crítico dos gastos militares globais, mas isso aqui começou a aumentar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, que começou os gastos dos outros países. A própria Alemanha, que há muito tempo não gastava quase nada com seu exército, agora está gastando um monte com seu exército, justamente para deixar o exército mais poderoso da Europa, e isso é preocupante. Isso ocorre em detrimento do financiamento ao desenvolvimento dos países do sul global. Isso, praticamente eles estão dizendo aqui que em vez de estar gastando com armas, deviam estar investindo esse dinheiro nos países subdesenvolvidos, nos países emergentes, tudo isso daí. Mas foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Então aqui observamos um contexto mundial de polarização, desconfiança e fazemos um apelo para ação global, soluções políticas e diplomáticas para prevenir conflitos. Foi isso que buscou a Rússia novamente? Não. Então condenamos os ataques deliberados contra civis, danos à infraestrutura, obstáculos ao acesso humanitário, reafirmando a necessidade da responsabilização por essas violações. Aqui está falando da Ucrânia e de Israel e a Rússia.
também está fazendo a mesma coisa. Reconhecemos os esforços internacionais dos membros do BRICS para promover o respeito, a adesão e a aplicação efetiva dos direitos internacional humanitário. A Arábia Saudita aplica esse direito certinho aqui. Difícil, né? Onde não pode nem ser cristão nem nada disso. E aqui vem uma grande hipocrisia. Olha aqui, o ponto 20 diz: apoiamos plenamente a agenda Mulheres, Paz e Segurança. Objetivo: participação plena, igualitária e segura das mulheres, especialmente nos processos de paz e tomada de decisões. Na Arábia Saudita, onde as mulheres ainda têm que andar com o hijab na rua. No Irã, onde as mulheres, só o ano passado, por mostrar parte do cabelo, por o véu não estar cobrindo totalmente, a menina levou uma surra da polícia da moral e aí foi para o hospital, morreu, um monte saiu de mulheres protestar, bateram nela, mataram e tudo isso daí. Aí não funciona, né? Então é uma grande hipocrisia essa parte aqui dessa declaração conjunta. E aí põe, na 21, condenamos ataques militares contra o Irã desde 13 de junho de 2025, violações ao direito internacional à Carta da ONU, ataques às instalações civis nucleares sob supervisão da AIEA. Eles condenam, tá bom. E agora mais condenação. Reiteramos nossa profunda preocupação com a situação no território palestino ocupado, diante dos renovados e contínuos ataques israelenses contra Gaza. Exigimos fim imediato dos ataques contra Gaza, acesso humanitário sem obstáculos, respeito ao direito internacional humanitário. Fazemos apelo por um cessar-fogo imediato, permanente e incondicional, retirada total das forças israelenses, libertação dos reféns e detidos. Tomamos nota das medidas cautelares adotadas pela Corte Internacional de Justiça no processo movido pela África do Sul contra Gaza, tal, daquele que condena Israel dizendo de genocídio, mas cadê a condenação do ataque do Hamas a Israel? Não tem, né? Não tem. No ponto 25, coloca que recordamos que a faixa de Gaza é a parte inseparável do território palestino ocupado, reafirmamos a unidade da Cisjordânia e Gaza sob a autoridade palestina, e aqui parece bastante interessante isso daqui, porque praticamente eles estão dizendo que tanto a Cisjordânia e a faixa de Gaza deve ser controlada pela autoridade palestina e não pelo Hamas. Isso aqui parece bastante bom, porque o Hamas é quem controla ou controlava a faixa de Gaza, e aí com tudo que fez Israel, praticamente eles perderam o controle, e eles estão falando das duas regiões ser controladas pela autoridade palestina, que é bem mais favorável a Israel e é bem mais fácil de negociar ali com Israel para os seus objetivos e realmente não de ficar fazendo todos esses atos terroristas, isso daí. Parece esse aqui bastante interessante, e eles aqui botam o direito do povo palestino a um Estado palestino independente, algo que também estou plenamente de acordo. E aí colocam: reafirmamos que uma solução justa e duradoura para o conflito entre Israel e Palestina só pode ser alcançada por meios pacíficos, e defendemos a solução pacífica do Estado palestino independente com base nas fronteiras de 1967, a Jerusalém Oriental como sua capital. Ou seja, eles advogam a ideia de dois estados. E qual que seria isso daí? As fronteiras de Israel e Palestina antes da guerra de 1967 seria essa daqui, no qual essa é a Cisjordânia, essa é a faixa de Gaza, e esses dois territórios comporiam o Estado da Palestina. Me parece bastante aceitável. É claro que é difícil para Israel aceitar isso daí, mas para uma questão de ter dois estados e parar as hostilidades, parece bastante boa a proposta aqui dos BRICS. E é claro que a situação de Israel agora e da Palestina a faixa de Gaza está totalmente dominada por Israel. Aqui a Cisjordânia, boa parte do território é dominado por Israel, com vários assentamentos de colonos, tudo. Esses grupos mais extremistas de Israel são os que apoiam Netanyahu, que está no poder, então por isso talvez isso seria um pouco difícil agora, mas seria uma boa solução para a situação, apesar do que a ideia de Netanyahu e Trump atualmente é tentar deslocar a população aqui da faixa de Gaza para outro território, para outro país árabe. Isso daí não é uma boa ideia. Beleza, e aqui saudamos o cessar-fogo no Líbano e instamos Israel a respeitar os termos acordados, instamos cumprimento do cessar-fogo, retirada total das tropas de Israel do sul do Líbano, que é algo difícil aqui no sul do Líbano, justamente porque tem o Hezbollah por lá, mas é interessante a proposta justamente sobre isso. E aí vamos para a Síria, onde eles colocam: reafirmamos nosso compromisso com a soberania, independência, unidade, integridade do território da Síria, condenamos violência entre as comunidades. Ali tem os curdos, tem os vários outros grupos religiosos ali, cristãos, sunitas, xiitas, tudo isso. E aí eles vão condenar atividades terroristas como o Daesh e a Al-Qaeda. É interessante que a
Al-Shara Ahmed, que é o atual líder da Síria, ele fez parte praticamente dessas duas organizações e agora é o líder da Síria. Então é uma situação bastante complexa ali da Síria, instável também. E aí eles falam da ocupação dos territórios sírios por Israel. Israel ocupa aqui os Altos do Golã, que ele tomou da Síria na guerra de 67, e agora ele aproveitou essa guerra civil que teve na Síria para tomar mais uma parte aqui do território, justamente onde tem ali os árabes, como que se diz, beduínos, é um tipo de árabe que tem ali na região, e eles aproveitaram para tomar ali também. E aí apoiamos aqui o levantamento de sanções unilaterais da Síria, que Trump já fez, e a reconstrução da estabilidade da Síria. O ponto 30 coloca: reiteramos que o princípio das soluções africanas para os problemas africanos deve continuar servindo de base, e apoiamos a liderança da União Africana e os processos africanos para prevenir e resolver conflitos, ou seja, deixe que os africanos resolvam seus próprios problemas e parar das nações ocidentais de tentar se meter na África para resolver um problema deles por lá. Isso aqui parece bastante interessante porque praticamente os Estados Unidos, Europa, tudo isso fica se metendo na África e fica gerando mais problema do que ajudando a situação, sendo que boa parte dos problemas da África, da construção dos países como foram feitos ali pelos europeus, acabou dando errado. Então, melhor deixa os africanos resolver os seus próprios problemas. Expressamos nossa profunda preocupação com as graves crises humanitárias decorrentes de conflitos armados. A Rússia está preocupada com conflitos armados? Estamos preocupados com conflitos no Sudão, violência nos Grandes Lagos, instabilidade no Chifre da África. Expressamos nossa profunda preocupação com a situação no Sudão, que provocou uma crise humanitária, alerta para a grave crise humanitária, risco de expansão do extremismo e do terrorismo, e aí também estão preocupados com a situação no Haiti. Continuamos profundamente preocupados com o constante agravamento da situação humanitária, econômica e da segurança no Haiti, e eles propõem uma solução liderada pelos haitianos, mas quem dos haitianos vai liderar isso daqui? Propõe um diálogo nacional entre quem? Entre as gangues? Combate às gangues? Quem vai combater as gangues? Cooperação Internacional para a Segurança e Desenvolvimento. O Brasil já serviu lá, o Exército Brasileiro, como enviado da ONU, e não deu jeito na situação, né? Então, complicado realmente de arrumar lá. E expressa nossa firme condenação aos atos de terrorismo. Condenamos energicamente o atentado terrorista perpetrado em Jammu e Caxemira em 22 de abril de 2025. Isso aqui é claro que foi conseguido pela Índia para dar uma cutucada no Paquistão, e condenamos o ataque do dia 23 de abril em Jammu e Caxemira, onde teve 26 mortos e numerosos feridos. Condenamos também condenamos nos termos mais fortes os ataques contra pontes e infraestrutura ferroviária feitos pelos ucranianos. Condenamos ataques à infraestrutura civil em Briansk, Kursk, Voronezh da Federação Russa nos dias 31 de maio e 1º e 5 de julho de 2025, que causaram vítimas e civis, inclusive em crianças. E cadê a condenação dos ataques russos à infraestrutura, a vítimas inocentes, crianças, mulheres e idosos e tudo mais lá na Ucrânia? E cadê a condenação do ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro de 2023? Essa parte não tem. Então, querendo ou não, aqui o BRICS vai caminhando para uma visão de mundo apenas de um lado, aqui pensando a nível político, geopolítico e ideológico, no qual ele defende um lado e o outro não está nem aí, só mete o pau, né? Isso aqui é preocupante. E aí ele fala do perigo das armas nucleares. Expressamos nossa preocupação com os crescentes riscos de conflito e uso de armas nucleares. Reafirmamos apelo ao desarmamento. A Rússia vai se desarmar? Vai tirar suas armas nucleares? Me parece que não. Prevenção de conflitos nucleares. Apoio às zonas livres de armas nucleares. Até parece que a China, a Índia e a Rússia vão deixar de lado suas armas nucleares. Mas, obviamente, quem tem armas nucleares não quer que quem não tenha essas armas. Uso pacífico do espaço exterior. Reconhecemos a necessidade de garantir o uso de sistemas espaciais com fins pacíficos. Apoiamos o uso pacífico do espaço. Evitar a militarização do espaço exterior. Criação de um tratado internacional para impedir a corrida armamentista no espaço. Isso aqui parece bastante interessante, mas se for preciso, a Rússia, a China e a Índia vão se armar no espaço também.
Bom, o próximo subtítulo fala do aprofundamento da cooperação internacional em economia, comércio e finanças. Talvez essa aqui seja a melhor parte desse acordo, dessa decisão conjunta aqui do BRICS, porque tem muitas partes aqui que isso é hipocrisia, é ruim, é só a visão de um lado ideológico, mas aqui coloca no ponto 42. Celebramos o avanço da estratégia para a parceria econômica do BRICS, beleza, parceria econômica entre os países do BRICS, algo bom, enquanto o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, se prepara para iniciar sua segunda década de desenvolvimento de alta qualidade. Reconhecemos seu papel crescente como ator estratégico do Sul Global, porque ele faz vários investimentos. Aplaudimos sua capacidade de mobilizar recursos, estimular inovação, expandir financiamentos em moeda local, apoiar projetos de desenvolvimento sustentável. Além disso, apoiamos a expansão de sua membresia e reafirmamos apoio total à liderança da Dilma Rousseff. Isso aqui, cara, beleza, os países do BRICS apoiam a da Dilma Rousseff, mas ela só tá lá porque o Lula tem algum prestígio dentro do BRICS e voltou no poder e conseguiu colocar alguém do seu partido lá, mas não sei se é a melhor coisa Dilma estar na presidência disso aí, beleza. Aconselhamos com satisfação os diálogos construtivos realizados nos primeiros semestres de 2025 sobre a nova plataforma de investimentos. Reconhecemos o avanço durante a presidência brasileira. Celebramos a abordagem de mecanismo de cooperação interbancária do BRICS. Isso aqui é interessante, isso aqui para o Trump, isso aqui é muito ruim. Focando em facilitar projetos inovadores, explorando mecanismos de financiamento de moedas locais. Isso aqui para o Trump é anti-americanismo, é tentar cutucar os americanos. E olha o que diz mais aqui no ponto 50. Confiamos aos nossos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais a continuação dos debates sobre a iniciativa de pagamentos transfronteiriços dos BRICS, reconhecendo os avanços do grupo de trabalho sobre pagamentos em facilitar pagamentos entre os países do BRICS, melhorar a interoperabilidade entre os sistemas de pagamento. Aplaudimos o relatório técnico do sistema de pagamento transfronteiriço do BRICS. Esse relatório busca desenvolver sistemas rápidos, acessíveis, seguros, abertos e eficientes, facilitando o comércio e investimento internacional. Ou seja, de forma geral, eles estão aqui colocando que podem sair do sistema SWIFT, usar o sistema chinês, o CIPS ou outro sistema para fazer as transações entre os países do BRICS e não depender dos Estados Unidos. Isso aqui para os Estados Unidos é dizer praticamente, ó, a gente pode quebrar esse sistema criado por vocês e utilizar o sistema sem dependência de vocês, no qual vocês não podem sancionar a gente. Isso aqui é tirar poder dos Estados Unidos. Isso aqui é o que o Trump considera medidas anti-americanas. E por isso ele ficou ali nervosinho e colocou aquela ameaça de colocar mais impostos sobre os países do BRICS. E aqui ele coloca: reconhecemos que a Aliança para a Nova Revolução Industrial, a Indústria 4.0, serve como plataforma chave para desenvolver capacidades industriais. Celebramos os grupos de trabalho sobre manufatura inteligente, robótica, transformação digital, pequenas e médias empresas, com destaque para a criação de Centro de Competência Industrial do BRICS, Centro de Chinês de Habilidades Industriais, tudo isso daqui. Isso aqui é muito bom. Se conseguimos transferir essa tecnologia para o Brasil, podemos voltar a desenvolver a nossa indústria, e essa é uma oportunidade de conseguir essa transferência de tecnologia através do BRICS. E coloca: incentivamos, no ponto 59, a exploração de ações conjuntas em infraestrutura digital, interessante, para garantir estabilidade, segurança dos segmentos nacionais, prevenção à fragmentação na internet, sempre respeitando as legislações nacionais. Isso aqui é bom, realmente, se cada país na internet respeitar a sua própria legislação, é importante isso daqui. Uso do espectro e órbitas do satélite. O Brasil, que não tem satélite, pode começar a desenvolver essa tecnologia a partir da sua associação com o BRICS, Índia, China e Rússia, que tem toda essa tecnologia. Reafirmamos o compromisso com o uso do espectro de forma racional, eficiente, equitativa, justa e econômica. Promovemos a cooperação dos BRICS para a sustentabilidade espacial. O uso de telecomunicações espaciais não deve violar a soberania dos estados. Isso aqui é muito importante. Qualquer serviço de satélite no outro país exige seu consentimento, algo que os Estados Unidos não gostam, porque ele gosta de monitorar todo mundo e ninguém monitorar ele, mas ele tem controle das informações, telecomunicações de todo mundo, né? E monitorar os espaços dos outros. E no ponto 63, coloca a exploração do espaço ultraterrestre. Reafirmamos a importância da cooperação pacífica no espaço. Comprometemos nos reduzir as assimetrias espaciais entre os países do BRICS. É isso aqui onde o Brasil pode conseguir muitas das tecnologias espaciais, justamente por essa transferência de tecnologia. Acordamos em princípio da criação do Conselho Espacial do BRICS. E aqui coloca, isso aqui é interessante, nesse Conselho Espacial podemos realmente conseguir bastante coisa.
E no ponto 64 coloca apoio ao G20. Destacamos o papel central do G20 como principal fórum de cooperação econômica global, um espaço onde economias desenvolvidas e emergentes dialogam em igualdade e benefício mútuo para a busca de soluções conjuntas aos desafios globais e promover um mundo multipolar. E aqui continua a ideia de que o mundo, eles querem cada vez mais multipolar, tirando esse poder dos Estados Unidos de ser essa grande potência que manda em todo mundo. E por que eles falam do G20? Porque o G20 são as 20 maiores economias, justamente aqui pensado a partir do PIB de cada país. E aí, quando eles falam aqui pensado do PIB de cada país, eles estão falando justamente de que aqui há existem muitos países subdesenvolvidos, em emergentes, que aí eles conseguem, de forma conjunta, pressionar justamente os países desenvolvidos através do G20. Bom, no ponto 66, eles falam daqui da governança de dados e soberania digital. Reafirmamos a necessidade de um marco comum baseado em princípios para a governança de dados que respeite a soberania nacional, fluxos transfronteiriços seguros, promovendo inovação e políticas públicas baseadas em evidências, protegendo os direitos e interesses relacionados a informações pessoais, incluindo privacidade individual, e distribuindo benefícios financeiros e não financeiros dos dados entre os países em desenvolvimento e seus cidadãos, segurança alimentar global, aqui interessante também, mas só voltando aqui nos dados, é que ele fala do cuidado dos dados, porque hoje boa parte dos dados, por exemplo, aqui do YouTube, estão lá nos Estados Unidos, nos servidores do Jeff Bezos e outros mais. Então, é importante os países ter essa segurança dos dados. E agora, sobre a segurança alimentar, ele fala: reconhecemos que os BRICS são atores-chave na produção global de alimentos. Seu papel é crucial para aumentar a produtividade sustentável, garantir segurança alimentar e nutricional no mundo. Isso aqui é interessante, porque um dos principais países que faz isso é justamente o Brasil. E aqui é onde o Brasil joga um rol importante. Enfatizamos a importância de mitigar crises alimentares e volatilidade dos preços. Aqui é muito importante, porque uma das coisas que tem muito alta a inflação, a subida de preços, é justamente alimento. Imagine o preço do alimento cair pela metade. Quanto dinheiro nós economizaríamos e quanto melhor nós comeríamos. Apoiamos a expansão da plataforma de comércio de grão dos BRICS, a Bolsa do Grãos, para incluir outros produtos agrícolas. E aí vem falando do sistema tributário internacional, comprometendo-nos com um sistema tributário mais inclusivo, eficiente, transparente. Buscamos maior progressividade. Qual é a ideia aqui? Cobrar mais dos mais ricos e menos dos mais pobres, menor evasão fiscal, de conseguir tirar o dinheiro de um país e não pagar imposto e ir para o outro, distribuição justa dos direitos tributários, redução dos fluxos financeiros ilícitos, de não pagar imposto no geral. E aqui fala sobre: acolhemos com entusiasmo o trabalho dos grupos de ciência, tecnologia e inovação dos BRICS, valorizamos a proposta do Brasil de priorizar IA, tecnologias quânticas e reindustrialização. Isso aqui é muito bom, que se os BRICS ajudarem a reindustrializar o Brasil, nossa, isso aqui seria muito bom. Proposta para 2025, estudar a viabilidade de cabos submarinos entre os países do BRICS. Isso aqui realmente é muito bom para a gente não precisar nem depender dos Estados Unidos, nem dos países europeus, de ter uma comunicação direta com os outros países do BRICS. E aí, no próximo subtítulo, diz: combater as mudanças climáticas e promover um desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo. No ponto 83 diz: enfatizamos que fornecer aos países em desenvolvimento financiamento climático acessível, pontual e adequado é essencial para que possam avançar em uma transição justa, integrar a ação climática ao desenvolvimento sustentável. Recordamos que a mobilização de recursos é a responsabilidade dos países desenvolvidos, conforme o Acordo de Paris. Por quê? Porque eles dizem: beleza, vocês não podem colocar muitas indústrias que poluem. Beleza, então ajuda-nos a construir indústria sustentável, porque vocês já fizeram isso, poluíram bastante, agora na nossa vez vocês vão cortar nosso crescimento porque a gente não pode poluir, então ajude a gente a construir uma indústria que não polui, mas botem dinheiro nisso daí. Entende? É uma certa cobrança, já que os países envolvidos querem cuidar do clima e que há necessidade, mas eles já poluíram bastante antes, então vamos ajudar os outros países. Aqui tá bom, bastante interessante. E aí no ponto 85 coloca: conclamamos a uma ampla cooperação para promover um sistema econômico internacional aberto e favorável, algo que o Trump não gosta, que estimule o crescimento sustentável, especialmente nos países em desenvolvimento. As medidas climáticas unilaterais não devem se transformar em discriminação, barreiras disfarçadas ao comércio internacional, justamente para punir os países em desenvolvimento, já que os desenvolvidos já poluíram bastante. Rejeitamos medidas protecionistas unilaterais, punitivas e discriminatórias que se utilizam de preocupações ambientais como pretexto, prejudicam cadeias
cadeias globais de suprimento, distorce a concorrência, oposição especial aos mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, regulamentos sobre desmatamento, requisitos de diligência prévia, taxas climáticas arbitrárias, todas medidas que se faz para impedir que os países subdesenvolvidos se desenvolvam utilizando a desculpa do clima, de que, bom, o clima está mudança, então temos que controlá-lo, e aí nós vamos colocar várias regulamentações que impedem os países subdesenvolvidos a se desenvolverem. Então eles dizem, não use isso aí como desculpa. Se realmente vocês estão preocupados com isso, ajuda-nos a desenvolver e não discrimine, não impida o nosso desenvolvimento, sim, ajuda-nos a desenvolver através de mecanismos sustentáveis. E aqui coloca e afirmamos o nosso apoio ao apelo da COP28 para evitar medidas comerciais unilaterais com base no meio ambiental. No 91 diz, ressaltamos a necessidade de promover acesso a financiamento para a transição energética nos países em desenvolvimento, exigimos fundos concessionais previsíveis de baixo custo, provenientes de países desenvolvidos, em linha com o Acordo de Paris, para apoiar a transição justa, inclusiva, sustentável, reforçando aquilo que nós estávamos falando. No ponto 6 diz, observamos a necessidade urgente de reformar a governança do Fundo Global para o Meio Ambiente, para assegurar maior representatividade dos países desenvolvidos, para que não só os países desenvolvidos fiquem mandando em tudo isso daí, alinhando essa reforma ao valor do capital natural que eles defendem. Aqui reconhecemos a importância de promover o uso de veículos com zero ou baixas emissões de carbono, que é justamente... de carbono não, emissões de emissões de gases ali, efeito estufa e tudo isso aí. E a questão é que promove praticamente a utilização de carros elétricos e outros mais, que é bem interessante. Bom, pode também ajudar muito a combater tudo isso daí. E também promovemos descarbonização do transporte marítimo, melhoria das conectividade aérea e logística, fortalecimento da integração de transporte, que é interessante, pode ajudar a baixar os preços. E aí no último subtítulo coloca alianças para o desenvolvimento humano, social e cultural, direitos humanos e cooperação global, reafirmando a necessidade de todos os países cooperarem para promover e proteger os direitos humanos. E aqui volta a hipocrisia, porque o Irã não está preocupado com isso, a China não está preocupada com isso, a Rússia não está preocupada com isso, o Emirados Árabes Unidos não está preocupado com isso. E eles botam uma parte assim, aqui tinha coisa boas na parte da economia, e aqui volta a hipocrisia desse bloco econômico, ou quase bloco. Ainda não sei se podemos afirmar que o BRICS é um bloco, mas está cada vez mais passando para ser isso. E aí falar daqui, com base nos princípios da igualdade, respeito mútuo, comprometemos a tratar todos os direitos humanos de forma igual, incluindo direitos de desenvolvimento, exigimos respeito à democracia, aos direitos humanos, respeito à democracia no Irã, na China, na Arábia Saudita, a governança global quanto no âmbito nacional. E aí fala do combate ao racismo, à intolerância, e teremos necessidade de intensificar o combate contra racismo, xenofobia, discriminação religiosa ou cultural, discurso de ódio, desinformação e fake news. Condenamos essas práticas em todas as suas formas, especialmente quando disseminadas online. Olha que interessante. Combate à discriminação religiosa na Arábia Saudita, onde matam se você tentar converter a outro cristianismo. É uma pura hipocrisia dessa parte. Aqui igualmente continua, né? Empoderamento das mulheres. Voltamos àquela questão do Irã que perseguiu e mata mulheres porque não pode mostrar o cabelo. E afirmamos nosso compromisso com os direitos à liderança das mulheres em todos os setores. Destacamos a importância de acesso à educação, a participação no comércio, presença nos espaços de decisão. Reconhecemos também os esforços da presidência brasileira em combater a misoginia e desinformação digital, promover a participação ativa e segurança das mulheres no espaço digital. Então isso aqui é uma tremenda hipocrisia, que a maioria dos países do BRICS não está nada se importando para com isso. No ponto 111, destacamos a importância da devolução dos bens patrimônio cultural aos seus países de origem, realmente porque durante o processo de colonização pelos europeus levaram muitas coisas dos países para lá, que está no Museu do Louvre, que está nos museus em Londres, mas é tudo coisa roubada durante o processo de colonização. Essa restituição pode fortalecer as relações internacionais mais justas, promover coesão social, justiça cultural e reconciliação histórica, reafirmando a necessidade de um marco internacional mais robusto para facilitar esse processo. Beleza, isso daqui estou de acordo, tá? Isso aqui tem que restituir mesmo. E aí no ponto 120 coloca: parabenizamos o Conselho Empresarial dos BRICS por suas contribuições à Agenda BRICS 2025, recomendações-chave, mas
desse conselho empresarial, mais rotas aéreas, muito importante, melhor logística, cooperação digital e regulatória, apoio à transição energética, tecnologias agrícolas inteligentes, maior inclusão na economia digital. Isso aqui parece coisas bastante boas, tá? Se coloca em prática no BRICS. E no ponto 125 e 126 fala o seguinte: parabenizamos o Brasil por sua presença do BRICS em 2025, agradecemos ao governo e ao povo brasileiro pela realização da 17ª cúpula do BRICS na cidade do Rio de Janeiro. E é interessante isso daqui porque, apesar de Brasília ser a capital do Brasil, as grandes e importantes reuniões e eventos do Brasil continuam sendo no Rio de Janeiro, sendo essa capital espiritual do Brasil. Pena que a criminalidade é muito alta. Mas durante o BRICS, é claro que eles reforçam todo lá com exército e tudo, e aí tem o controle da cidade. E no ponto 126, o último, expressamos nosso total apoio à Índia por sua presidência do BRICS em 2026, que o BRICS vai ser na Índia, e acompanhamos com expectativa a preparação da 18ª cúpula dos BRICS na Índia. Tudo isso daqui está diretamente no site do governo, as declarações na íntegra, que a gente tirou os pontos mais importantes, está em português e inglês, e eu acredito que esse aí é o ponto mais importante. As medidas econômicas me parece bastante interessante, e já o pensamento aqui político não me parece muito legal, porque só condena um lado, o outro não condena, tudo isso daí, essa questão dos direitos humanos das mulheres, é interessante, está certo isso daí, mas a questão é uma grande hipocrisia, o Irã, a Rússia e todo mundo, Emirados Árabes Unidos, assinar isso daí, quando os caras não se importam com nada disso, quando estão matando mulheres lá no país, quando estão matando pessoas por ser cristãs e tudo mais. E aí, isso daí não corresponde à realidade, é uma parte da grande hipocrisia do BRICS para dizer que eles são bonzinhos legais, mas não é nada disso. A grande questão é que até onde vale a pena o Brasil estar aliado com esse lado, mas também os Estados Unidos não faz nada para aproximar o Brasil mais dos Estados Unidos na questão de oferecer algo, como os Estados Unidos já fez anteriormente. E eu acredito que é o momento de nós pegarmos e conseguir tudo que pudermos da China nesse momento, mas não se comprometer tanto ideologicamente como eu vi a partir dessa declaração aqui dos BRICS. E aí, o que você acha? Deixe aí nos comentários, sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo aqui juntamente com vocês do que acontece no mundo, no Brasil e assim por diante. E aqui eu vou deixar no final justamente um vídeo falando da ordem mundial, essa ordem mundial que eu acredito que é unimultipolar, com os Estados Unidos mandando em tudo, mas com potências o desafiando. Porém, esse para mim é um momento de transição. Qual será a nova ordem? Não sei. Os BRICS aqui falam de uma ordem multipolar. Mas será isso mesmo? Veja aqui o vídeo aqui, ó. Deixei aqui e até lá.